Olá a todos, mais uma vez nosso canal, dessa vez lendo Mateus 10 em diante, e para explicar novamente, todas as vezes nós vamos explicar isso, os nossos vídeos, eles são para trazer a maior pureza possível dos ensinamentos do Cristo, né? Nós buscamos ler aqui e através da inspiração, né? Através da intuição, decifrar tudo aqui junto com vocês. Para quê? Para trazer de uma forma mais simples, né? E numa verdade mais pura possível os ensinamentos do Cristo, desprendendo ou libertando cada um de vocês de qualquer amarra do sistema religioso, político atual, trazendo de uma forma mais pura possível esses ensinamentos que são libertadores. Então vamos lá. Mateus 10, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus, ou seja, deu a eles, né? Deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os repelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus deu, né, a autoridade, o poder de Jesus deu poder para os 12 discípulos para que eles pudessem também expulsar demônios e curar as mazelas. Então Jesus deu poder para aqueles 12 discípulos, tá? Não necessariamente para os profetas de hoje atual. Não necessariamente, porque podemos desenvolver poder em nós também, né? Jesus diz que tudo que ele faz nós podemos fazer e coisas maiores. Então, não é só os 12 discípulos deles que podem. Porém, ali naquele momento ele deu poder somente aos 12 discípulos. Então, eles poderão curar toda sorte de doenças e enfermidades. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Ou seja, você recebeu o dom de graça você tem que dar esse dom. Você tem que utilizar esse dom de uma forma gratuita, tá? Porque tudo que nós damos, nós recebemos do universo. Tudo que você doa, quando você planta, você colhe. Esse já é o pagamento de tudo. Não precisa de dinheiro, enfim. Você recebe seus dons gratuitamente de Deus. E aí você doa aquilo e no tempo certo você recebe da própria vida de novo. Mas voltando aqui um pouquinho, Jesus diz assim, ó: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Por que isso? Porque se todas as pessoas necessitam de auxílio, de instrução, né, de caridade, de amor, por que Jesus não quer que os apóstolos vão para a cidade dos gentios ou dos samaritanos? Por quê, gente? Porque os que estavam mais em pecado
eram os próprios da casa de Israel. Então, assim como hoje, muitas vezes nós vemos críticas, julgamentos, apontamentos, né? Pessoas apontando para você que é espírita, você não vai ser salvo. Você que é católico, você não vai ser salvo. Você que é candomblessista, Deus não está aí, você não vai ser salvo. Às vezes nós vemos muito isso acontecer, né, hoje em dia. Muitas pessoas apontando, né, umas às outras. Não só assim, mas como vemos católicos apontando protestantes, espíritas apontando um e outro, etc, etc. E muitas vezes o pecado, o erro, está na nossa própria casa. Então, antes de nós, que Jesus quer dizer o seguinte: antes de nós sairmos para tentar convencer, né, salvar, entre aspas, o povo de fora, vamos resolver os pecados que estão na nossa própria casa. Então, continuando aqui: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Tá? Então, os profetas não devem se prover de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: não viva. O que nós mais vemos hoje são pessoas ditos profetas, apóstolos, né, bispos, pastores, etc., sobrevivendo do dinheiro que o povo, que o fiel dá, sobrevivendo da religião. Jesus diz aqui que não, né? Digno é o trabalhador do seu alimento. Então, que esse apóstolo, que esse bispo, que esse profeta, seja lá quem for, que esse líder religioso tenha o seu trabalho à parte e tire um tempo para se dedicar ao trabalho religioso, à questão religiosa, e de graça. Aí está o verdadeiro amor, aí está o verdadeiro comprometimento com Deus. Que é muito fácil eu ir para um lugar que eu ganho algo em troca e dizer que eu tenho amor a Deus, que eu tenho comprometimento com a obra de Deus, etc. Mas na verdade eu estou indo porque eu estou ganhando. É muito fácil. Agora, se você tiver que ir de graça, depois de um dia cansativo do seu trabalho, aí que eu quero ver quem é que vai ter o comprometimento. Não estou dizendo que muitos não vão ter. Muitos vão ter. Mas aí que você mostra, aí que a árvore mostra o verdadeiro fruto, né? Que mostra a verdadeira obra, etc. E continuando: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então Jesus quer dizer o seguinte: quem não escutar, quem fazer com desdém, não é que Deus vai se vingar, Deus vai tacar uma bomba, um meteoro para matar aquela cidade, aquele povo, aquela família, não. Mas quem tomar esses ensinamentos com desdém
se desfazer dele, automaticamente já está se ligando a um lado negativo da situação. Porque Jesus, ele traz nos seus ensinamentos paz, liberdade. Liberdade num certo sentido, tá? Amor, tolerância, perdão, e várias coisas boas. Desapego, né? E várias coisas boas. Porém, se você tomar esses ensinamentos com desdém, automaticamente, se você não aceita o amor, então você vai aceitar coisas contrárias ao amor. Se você não aceita o desapego, você vai se apegar mais às coisas mundanas, vamos dizer assim, as coisas que te prendem à materialidade. E isso vai causar consequências a você. É nesse sentido que Jesus quis dizer. Continuando. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha, nós estamos falando aqui diretamente dos apóstolos de Jesus, tá? Então, não estamos falando dos apóstolos de hoje, dos líderes religiosos de hoje. E nós vimos pela história, nós vemos como esses apóstolos realmente foram perseguidos, foram mortos e etc. Quem não sabe a morte de cada um dos apóstolos, né, busque aí, pesquise sobre a morte dos apóstolos e verão que eles realmente foram perseguidos e mortos. Então, vos açoitarão nas sinagogas por minha causa. Sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai, quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os próprios genitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos lendo um contexto, porém, várias partes que não são do contexto podem servir para nós, para a nossa vida, tá? Por exemplo, aqui, ó, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O nome de Jesus, quando fala o meu nome, Jesus quando fala o meu nome, ele não está se referindo vaidosamente à pessoa dele, Jesus, né? Mas ele está referindo tudo que ele representou, tudo que ele exemplificou. Quando você segue esses exemplos, quando você segue esses ensinamentos, muitas vezes você se destaca automaticamente, uma questão energética, você se destaca da vida, de uma vida social mais ativa, né? De bebedeira, de pessoas que querem ostentar, querem viver vaidosamente, de apegos do mundo. Você acaba se destacando e vivendo uma vida, entre aspas, mais solitária, mais purificada, mantendo uma certa distância dessas coisas. Não que de vez em quando você não conviva com as pessoas, mas até o seu comportamento se torna diferente
entre as pessoas. Porque se você bebia, você não quer beber. Se você fumava, você não quer fumar. Se você falava palavrão, você já deixou isso. Se você gostava, por exemplo, de pornografia, hoje em dia, né, você já evita. E por aí vai. Então, em muitos círculos de amizades, entre aspas, você não vai ter muita coisa o que fazer, o que compartilhar com essas pessoas. Porque elas vão estar querendo estar envolvidas nessas coisas. Então, seu comportamento muda. Quando não, você está ali, você algumas vezes não quer recriminar, mas você tenta ensinar o porquê daquilo ser errado para aquela pessoa. Então, enfim, o seu comportamento acaba mudando. E aí você acaba sendo jogado para escanteio, entre aspas, né? Por essas pessoas que não te entendem. Isso é automático. Isso é uma questão de frequência energética. As pessoas, você estava na mesma frequência, você escapou da frequência e automaticamente vocês acabam se separando. Muitas vezes isso acontece dentro da própria família, não só em círculos, né? Então Jesus, ele diz aqui que muitas vezes nós vamos ser perseguidos, não quer dizer que vamos ser levados à morte igual os profetas e tal, né? Mas vamos ser jogados para escanteio, como eu falei, né? Por essas pessoas. Mas aí ele diz, de todos serem odiados, nesse sentido, jogados para escanteio, por causa de meu nome. Porém, aquele que persistir no bem, persistir no amor, persistir no desapego às coisas materiais, né? Ao mundo, ao que o mundo impõe como felicidade. Então, aquele que persistir, esse será salvo. Então, assim também eu digo para cada um de vocês. Você está no momento de sofrimento, você está no momento de separação por causa dessas coisas que eu falei, você está no momento se sentindo solitário, solidão, né? Então, persista. Persista. Você, pelo fato de você ser bom, você está sendo repudiado, persista no bem. Persista ainda mais, que esse é o caminho para a evolução ou salvação, como queiram te chamar. Então, continuando. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Olha o que Jesus fala. Se você é perseguido naquele círculo, né? Não só cidade. A gente pode ampliar sempre os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, eles criam um leque de entendimento. Então, se você é perseguido numa cidade, ou podemos dizer assim, você é perseguido naquele círculo de amizades que você tinha, você é perseguido naquele grupo que você tem, procure outro grupo onde você se afiniza mais. Se você não tem mais sintonia com aquele grupo antigo, procure outro grupo onde você tenha afinidade. Então, ele diz, se perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aqui ele está falando, lógico, dos profetas. Continuando. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se chamaram ele, que ele está falando dele, né? Se ele foi chamado de Beelzebu, de demônio, por curar, quanto mais vão fazer com vocês, comigo, com vocês, que trabalham em nome do bem, em nome do amor, em nome da caridade.
em nome de Jesus. Então, se fizeram isso com ele, se perseguiram, logicamente, vão perseguir todos que trabalhem em nome do bem. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, todas as coisas ocultas que as pessoas fazem, né? É um texto, tem um contexto, mas como eu falei, o ensinamento de Jesus se abre um leque, serve, é atemporal. O contexto, ele está falando sobre os próprios apóstolos de Jesus naquela época. Mas eu posso pegar esse texto aqui, essa parte desse texto, todo o oculto será revelado, né? Por exemplo, e encaixá-lo nos dias de hoje. O que nós estamos vendo? Estamos vendo líderes religiosos e políticos a todo momento, né? O oculto deles está sendo revelado. Os seus erros, os seus pecados, as suas mazelas, estão tudo sendo revelado aí pela mídia. As pessoas estão conhecendo os erros umas das outras. Ou seja, o oculto está sendo revelado. Não só dentro do contexto aqui com os apóstolos, mas também hoje, depois de muito tempo que Jesus se foi, né? Então, está tudo sendo revelado dentro das igrejas, seja católica, seja protestante, seja espiritismo, qualquer um, nós estamos vendo os erros dos líderes, dos falsos líderes religiosos, ou seja, dos falsos profetas. Então, todo oculto será revelado, tá? Aí, continuando, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo, que não podem matar a alma. Então, ó, essa frase, não temais o que matam o corpo, que não podem matar a alma. Jesus aqui, ele dá um ensinamento de sobrevivência, né? Da alma, de continuidade da vida. Ele pode matar seu corpo, mas sua alma vai continuar. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma como o corpo. Então, já estudamos, já lemos, já falamos nos vídeos passados o que é inferno, né? Existe um inferno. Você está vivendo no inferno. Inferno é referência de queimar para se purificar. Não é algo que você vai ficar eternamente, a vida toda, a eternidade toda. Vai ficar por um tempo ilimitado, até que você se arrependa e queira se modificar, tá? Mas não vai, Deus não vai largar você num submundo do mundo do espiritual, num submundo espiritual, e esquecer de você lá, não. Não existe esse Deus, tá? Deus que ensina a perdoar 70 vezes 7, ele perdoa muito mais. Se você quiser encaixar Deus em sentimentos humanos, em emoções humanas, você vai estar transformando Deus em mais um humano e um humano muito falho. Então, Deus é muito maior que isso. Porém, você tem as consequências dos seus atos. Então, a depender do que você se ligue, você pode sofrer, ou seja, queimar, entre aspas, para se purificar, tanto fisicamente, quanto passar um tempo num submundo espiritual para também se purificar. Através do sofrimento, você aprender, crescer
querer se arrepender e se modificar, querer se modificar e aí se purificar. Continuando. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Ou seja, está querendo dizer da onisciência de Deus, né? Deus sabe de tudo que vai acontecer. Existe um estudo que diz que a mente de Deus, que na mente de Deus, existe todas as probabilidades do que vão acontecer. Então, por exemplo, na mente de Deus existe eu indo para a direita, eu indo para a esquerda, eu indo para frente, eu indo para trás. Quem decide para onde eu vou sou eu. Porém, dentro das probabilidades, Deus já sabia que eu tinha que eu poderia ir para esse lado. Então, no momento que eu tome a escolha de ir para a direita, Deus já sabe um pouquinho mais na frente o que pode acontecer comigo, eu indo para esse caminho. Então, esse é um dos estudos, né, que tem sobre a mente de Deus. Sobre a onisciência de Deus. Porque Deus está dentro de nós e fora de nós e muito além ao mesmo tempo. Continuando. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que os pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus, quando fala, quando vocês me confessarem, eu confessarei vocês. Quando vocês me negarem, eu negarei vocês. Ele não está querendo dizer nessas palavras, não. Ele usou de um palavreado em sintonia com a mentalidade da época. Mas Jesus aqui não fala nada mais, nada menos do que sintonia. Ora, se você não está em sintonia comigo, logicamente que você está afastado de mim. Então é uma questão de sintonia energética, espiritual. Tá? Não é que Jesus vai chegar lá e vai falar para Deus, Deus, ó, eu nego esse aqui, né? Eu aceito, eu confesso esse aqui porque me confessou. Eu nego esse aqui porque me negou. Não, não é essa pequenez, não. Tá? A questão é sintonia. Ele não poderia falar de certas coisas, de certas leis universais, né? Naquele tempo, para todos. Não poderia. Eles não iam entender. Então, ele usou uma palavra que estivesse em sintonia com o pensamento, com a cabeça daquelas pessoas daquela época. Então, vamos continuar. Não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada simboliza luta. Tá? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Então, quando Jesus diz que veio trazer luta, é porque ele está querendo dizer que os ensinamentos dele vai trazer essa divisão. Ou vai trazer uma harmonia, se todos aceitarem o mesmo ensinamento. É lógico. Isso é questão de lógica. Se todos aceitam o mesmo ensinamento, então todos vivem em harmonia. Porém, muitos, principalmente naquela época, né, queriam viver mais presos à questão do mundo, ao que o mundo impõe por
felicidade. Bebida, sexo desregrado, e várias coisas, apego à riqueza, ao ego, etc. Quando você começa a estudar e a aprender os ensinamentos de Jesus, você começa a desfazer do seu ego. E isso causa uma certa separação, uma certa briga, luta, né? Simbolizando espada, com outras pessoas que ainda estão ligadas ao ego. É aquilo que eu falei agora, um pouquinho atrás aí no vídeo, sobre você estar querendo se purificar e muitas vezes aquele círculo que você de amizades que você fazia parte vai te jogar para o escanteio. Ainda está dentro disso que eu falei. Aí ele diz aqui, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lógico que ele não está querendo competir no sentido de amor, né? Jesus aqui está usando de uma palavra dura, de novo, e em sintonia com a consciência daquela época, para que eles pudessem entender. Mas Jesus está falando de sintonia, de afinidade, né? Se você não está em sintonia comigo, você logicamente está afastado, está repelido de mim, uma questão energética, né? E quando ele fala aqui, você não ama seu pai ou sua mãe mais que mim, ele está querendo dizer de princípios carnais, princípios familiares que te prendem ainda à materialidade. Então, se você está preso a culturas, né, culturas é melhor dizendo, está preso mais a essa cultura do que ao que eu estou te ensinando, você não está em total sintonia comigo ainda. Nesse sentido que ele quer dizer. E aí, Jesus diz, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar sua cruz significa sofrer. Toda vez que você segue a Jesus, ou que você segue qualquer um avatar, tá? Se você seguir Buda, você vai também se desfazer do seu ego, se afastar de certas coisas mundanas, né? E vai acontecer tudo isso que eu vim falando até agora. Isso vai te trazer um sofrimento interno, vai te trazer aquela sensação de solidão. Então, e aquela sensação de ser jogado para escanteio. Isso é carregar sua cruz. Você se sente deslocado. Então, carregue sua cruz, sem falar de outras coisas. Porque o verdadeiro seguidor, seja de Jesus, seja de Buda, ou de outros avatares, ele vai lutar, simbologia da espada. Ele vai lutar contra o mal. Ou seja, se você tem um emprego e o seu emprego impõe que você, por exemplo, você é uma telemarketing, né? Então, você ganha a função de vender um produto sabendo que você está ludibriando as pessoas, está enganando as pessoas. Se você é um verdadeiro seguidor de qualquer um desses avatares que eu falei, você já não vai querer participar disso aí. Se você trabalha na política ou tem um trabalho social e um trabalho no governo, por exemplo, e você é obrigado, né, é mandado fazer algo que vai prejudicar o outro, né, ludibriar, enganar, né, prejudicar de graça, ou prejudicar para que você enriqueça às custas dos outros, né? Ou para que o patrão enriqueça às custas do outro,
Se você tiver numa função dessa, você vai brigar com o seu patrão, vai falar, opa, tá errado isso, vamos agir certo? Ou então você não vai querer participar daquilo ali. Então a questão é séria. A questão de seguir os ensinamentos de Cristo, de Buda, a questão é muito séria. Você vai ver o erro, você não vai ficar quieto, você vai ter que apontar. Aquilo ali está errado. O senhor político, o senhor está errando, o senhor está roubando. Ah, mas não tem provas, etc. Não precisa nem ter provas. Está na cara que alguma coisa de errado está acontecendo aí, que algum roubo está acontecendo e está errado. Está enriquecendo às custas do povo. O senhor líder religioso está errado, o senhor está enriquecendo através do dízimo, através de oferta, com a boa fé, com a ingenuidade do povo. E você vai começar a apontar os defeitos, a mostrar onde estão os defeitos, a chamar de hipócritas, raça de víboras, assim como fez Jesus. Continuando. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, receberá aquele que me enviou. Ou seja, Jesus está falando de novo de sintonia, afinidade, comunhão. Tá? É uma questão energética e espiritual. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber ainda, que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão significa ganho após a morte, ganho no céu, ganho num estado de espírito superior. Todos que estivermos em sintonia, em comunhão com Jesus, teremos o nosso galardão. Então, aqui nós fechamos Mateus 10, vamos começar depois Mateus 11. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.